Muitos filhos estão se perdendo, entrando em caminhos errados. Mas surge uma pergunta: a culpa é dos pais? Ou cada filho assume as suas próprias consequências? Hoje vamos falar disso. Eu sou o Tarcísio Capoco e o meu convidado de hoje é Pedro Mariano Dias. Seja bem-vindo, meu querido convidado. Muito obrigado. Irmão Pedro é enfermeiro, pós-graduando em pediatria, mas também ele é um jovem cristão. Ele pertence na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele liderou crianças de 10 a 15 anos de idade, foi diretor da escola sabatina. Ele também é casado com uma linda esposa, Helena Dias. E hoje vamos falar sobre os pais são culpados pela má conduta dos filhos ou então os filhos é que estarão assumindo as suas próprias consequências. Irmão Pedro, como tens passado? Olha, irmão Tarcísio, eu tenho passado bem depois de um dia cheio de tantas mensagens. Hoje decidimos ficar aqui no canal, né, para assim abordar um tema muito interessante. Vejo que você é uma pessoa indicada, né? Indicada com os teus talentos, até porque já lideraste muitas crianças e tens visto crianças com diferentes tipos de comportamento. Também és uma pessoa que, né, responsável, és uma pessoa que tens trabalhado bastante com crianças e, além disso, és uma pessoa casada. Então, eu trouxe esse tema, convidei você. Muito obrigado por estares aqui. Muito obrigado. Mas agora eu quero saber do irmão Pedro. Os pais são culpados pela má conduta dos filhos? Que bom, eu gostaria de agradecer imensamente, né, pelo privilégio que concedem-me de falar este tema tão imprescindível, né, para a sociedade não só adventista, né, como a sociedade cristã e de tal forma também toda a sociedade não mundial. E assim a ser, eu gostaria antes de tocar neste assunto que é tão interessante, orarmos, né, pedir a orientação divina para nós falarmos só de boca para fora. Podemos orar, irmão Tarcísio? Sim, podemos, tá? Tá à vontade. Vamos orar? Querido Pai que está nos altos céus, queremos lhe agradecer pelo dom da vida. E também queremos te agradecer por esse privilégio que o Senhor nos concede de falar deste tema. Queremos pedir o poder do alto, que é do Espírito Santo, para que seja Ele que pode discernir melhor este assunto, que nos usa como fonte para transmitir essas mensagens, não é só para os outros, mas também para nós. No nome de Jesus, abençoa este canal, abençoa também o irmão Tarcísio e a sua família. Nós oramos. Amém. Amém. Então, irmão Pedro, como é que você vê este tema, visto que é um tema muito polêmico e realmente tem tido vários debates a respeito do mesmo assunto? Os pais são responsáveis pela má conduta dos filhos. Vimos que existem bons pais, mas os filhos têm mau comportamento. O que é que você tem a dizer a respeito disso? Será que os pais têm alguma coisa a ver com má conduta dos filhos? Voltamos a dizer que o tema é tão interessante e também o tema é pontual. Sobre a conduta dos filhos, não é? Acreditamos que a Bíblia fala muito a respeito deste assunto. Por isso que seremos orientados neste momento através da Bíblia. Agora, falando sobre a conduta dos filhos, a má conduta dos filhos e a perdição deles, entendemos que esse assunto é tão importante ser abordado porque na nossa sociedade temos verificando a sociedade cristã e de uma forma especial a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que muitas vezes, né, existem pais sentindo-se culpados pela uma má conduta do filho. E por outra razão também, existem pais que em nenhum momento assumem culpa pela má conduta dos filhos, ou até se calhar não assumem a culpa pela a perdição mesmo do filho. Mas para abordar esse assunto, precisamos de aprofundar nele. Neste caso, a culpa da má conduta é dos pais ou os filhos também devem assumir esta mesma culpa?
eu penso que seria bom nós jogar pelas circunstâncias em que este indivíduo está envolvido. Porque entendemos muito bem que uma das responsabilidades dos pais é de ensinar a criança ou educar as crianças. Educar as crianças. Para pais que em nenhum momento não incumpriram esta lei de educar as crianças, mas os filhos venham ter mal conduta e se perdendo, eu penso que a estes pais, em nenhum momento tem culpa sobre eles, essa mal conduta dos filhos, porque entendemos muito bem que o pai orientou a criança. Em nenhum momento perdeu um tempo para não orientar a criança. Então ele não tem nenhuma culpa dessa mal conduta do filho. Mas agora, devemos entender que a sociedade em que nós vivemos existem pessoas que são irresponsáveis, que em nenhum momento querem educar as crianças, porque é responsabilidade deles. Entendemos que aí, nessa circunstância, podemos culpabilizar pais irresponsáveis ou negligentes. Aí sim, eles criam ou dão uma grande influência para esta perdição e má conduta dos filhos. Bom, mas quando um filho se perde, quando um filho está perdido no mundo por aí, ele não quer saber dos filhos, não quer saber dos pais, né? Nem quer saber dos seus irmãos mais novos, né? Será que a culpa automaticamente passa para os pais por causa desse má conduta dos filhos? Na Bíblia, não é, encontramos a necessidade de qualquer ser humano não é ter o livre-arbítrio. Certo. O livre-arbítrio. Eu gostaria de compartilhar com o irmão, né, tanto aquela pessoa que nos acompanha também no canal, não é, o livro de Provérbios. Porque o livro de Provérbios encontramos duas situações sobre a educação das crianças. No livro de Provérbios, o versículo é 1, o capítulo é 1, desculpa, o capítulo é 1, o versículo é 8 e 10. 8 e 10. Até podemos chegar também até o versículo 11. Não sei se o irmão Tarcísio já encontrou. Que bom. Diz assim o versículo 8, no capítulo 1 do livro de Provérbios. Assim, filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixe a doutrina de tua mãe. Versículo 10. Filho meu, se os pecadores com blandícia se quiserem tentar, não consinta. O versículo diz assim: se disserem, vem conosco, expediemos o sangue, espreitemos sem razão o inocente. Aqui conseguimos entender que este filho o pai passa a instrução, ou seja, conseguimos entender que o pai já passou a instrução, agora está a responsabilidade incumbida para o filho, porque aqui entendemos para o filho não quer, não para ouvir a instrução de que de seu pai. E também para que não deixar a doutrina de quê? De sua mãe. Então entendemos que aí o pai já cumpriu o seu papel de levar a instrução à criança. Agora, a Bíblia aconselha também, né, a este jovem para não desprezar este conhecimento que o pai lhe deu, esta educação que o pai lhe deu. Agora, temos aquilo que nós conhecemos, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é que faz com que o indivíduo decide se aceita a instrução do pai ou não. Então, se ele não aceitar a instrução do pai, entendemos que aqui está a falar de sociedade, está a falar de que se os amigos, né, ou pecadores vieram, né, para que intentam algo mal e você obedeceres, aí sim você está a desobedecer a instrução do pai. Agora, isso basta ao filho, como ter responsabilidade de ceder à tentação ou não. O filho também tem essa responsabilidade de ceder à tentação ou não. Se ele não ceder, ouvir o conselho dos pais, aí sim ele estará bem orientado. Agora, se ele decidir também seguir, pode seguir, mas é que não tem nenhuma culpa os pais. Não tem nenhuma culpa os pais. O livro está aqui bem claro que não tem nenhuma culpa que os pais, porque o pai que instruiu. O pai também, a mãe que deu o quê? A doutrina. Certo. Olha, realmente, olha, vejamos que tocaste no livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma coisa muito interessante, porque até o próprio Deus nos colocou esse livre-arbítrio não só para ele respeitar as nossas escolhas, mas para que nós, como pais, respeitamos também as escolhas dos nossos filhos. Eles têm a liberdade, né? Têm a liberdade de obedecer-nos ou de rejeitar os nossos conselhos, realmente. Mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta para o doutor. Será que pais cristãos, nós como pais cristãos, né, podem falhar na orientação aos filhos? Podem falhar, né?
Pais cristãos se podem falhar na orientação do filho ou não. Eu gosto muito de usar aquele termo que a serva do Senhor, né, a Ellen White usa muito, professos cristãos. Certo. Porque pai cristão em nenhum momento falha na educação do seu filho, porque ele é cristão. Agora, existem professos cristãos. Os professos cristãos podem falhar na educação de quê? Dos seus filhos, mas o cristão não falha na educação de seu filho, porque ele segue a orientação divina. Se seguir a orientação divina, então ele não falhou, mas os professos cristãos falham. Não, mas, por exemplo, dizeste que estás aqui a se referir sobre os verdadeiros pais cristãos, né? Agora, tem aqueles pais que são professos, dizem que são cristãos, mas realmente não dão os verdadeiros ensinos aos seus filhos. Mas eu estou me referindo exatamente nesses pais que são, são bons exemplos, né? São pais que realmente ensinam, têm cultos familiares, promovem cultos familiares nos seus lares. Esses pais consagrados a Deus também podem ter filhos rebeldes, também podem falhar em algum momento com seus filhos, até o ponto de seus filhos se desviarem do caminho. Ah, maravilha. Os pais cristãos entendemos que em algum momento eles podem ter filhos rebeldes. Certo. Se nós olharmos para a Bíblia, acreditamos que nos primeiros capítulos do livro, primeira de Samuel, vamos entender que Samuel, sendo profeta, né, sendo profeta, ele não falhou na educação dos seus filhos, mas ele tinha filhos rebeldes. Porque a nação israelita só não teve o privilégio, não é, de colocar os filhos de Samuel como juízes, porque eles faziam maus juízos. Entendemos muito bem que, para o caso de Samuel, Samuel não entendia esse tipo de personalidade que os filhos tinham. Porque você, ao estudar o capítulo, vai conseguir entender que o povo é que chega até Samuel. Samuel, nós não queremos que os teus filhos sejam o quê? Nossos líderes. Certo. Por isso que gostaríamos que tivéssemos rei na nossa nação, do jeito que outros povos também que tenham, por causa da conduta de filhos de Samuel. Imaginemos que Mas Samuel... Samuel dava bons conselhos. Mas Samuel dava bons conselhos. Os filhos se Os filhos se desviaram. desviaram. Não Certo. findamos por ali. Na Bíblia entendemos também Manoá. Manoá foi pai de Sansão. Certo. Acreditamos que Manoá obedeceu todas as orientações que Deus deu a ele, no sentido de não cortar cabelo de Sansão e também orientar Sansão no caminho do Senhor. Mas entendemos que Sansão foi Até certo ponto, rebelde. ele foi rebelde, Foi se rebelde. desviou Mas o dos pai conselhos dele dos foi uma pais. boa quê? Uma boa pessoa. Mas os pais falharam na educação? Não. É que os filhos têm que livre-arbítrio. Eles decidiram não seguir os conselhos de quê? Dos pais. Então entendemos que, mesmo você sendo crente, não é? Há possibilidade de ter filhos rebeldes. Olha, doutora, eu até fiz essa pergunta, tudo porque existem pessoas que pensam, já que o pai é pastor, e já que o pai é ancião, os filhos têm que dar bons exemplos, mas na verdade nem sempre tem sido assim, né? Às vezes os pastores têm recebido várias críticas, várias culpas, vendo que talvez o seu filho anda no caminho errado. Mas afinal de contas, o pastor ou os bons pais, muitas das vezes, têm passado boas educações aos filhos. Mas afinal de contas, os filhos aqui, através das maus amizades, têm desobedecido os seus pais. Isso também deu com Samuel, com a família de Samuel. Deu com a família de Samuel. Ok. Deu com a família de Samuel. Porque é isso que acontece, né? É por isso que aqui o tema vem, né, para nos tirar na mente de pessoas que pensam que Certo. filhos de pessoas, dirigentes da igreja, devem dar bons exemplos. Os filhos de Samuel não deram um bom exemplo. Vamos imaginar também, vamos até não imaginar, né? Vamos buscar uma história dos os filhos de Arão. Temos Abiú e Nadab. Certo. Não deram bons exemplos também. Não deram um bom exemplo. Mas o pai, em nenhum momento, é descrente. Em nenhum momento, é um falso sacerdote. Foi um bom sacerdote. Mas entendemos que os filhos que decidiram seguir seus próprios caminhos. Certo. Mas o pai não errou na educação dos seus filhos. Mas existe diferença entre responsabilidades e deveres do pai?
Por exemplo, quais são as coisas que o pai deve mais prestar atenção nos filhos, Nos filhos. na educação dos filhos, certo? Algumas coisas que não deve mesmo se deixar passar. Muito obrigado. Acredito que este tema, meu irmão Tarcísio, eh, seria abordado com mais ênfase, né, se nós formos buscar, se calhar, pessoas, né, que têm uma certa idade, se calhar têm filhos também mais velhos. Mas posso tocar num momento que a Bíblia, né, no mesmo livro de Provérbios, Certo. o capítulo 22, o versículo 6 diz assim, né? Instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Certo. Mas Não é? isso é uma promessa ou um princípio? Maravilha. Esta aqui é uma promessa. Certo. É uma promessa, não é que é um princípio, é uma promessa. Promessa que se o pai se esforça tanto, ensinando a criança no caminho onde deve andar, então a recompensa é que o filho, quando ser grande, não vai se desviar. Agora, tem outra situação. Existem muitos pais que não estão no caminho, eles querem mostrar o caminho. Certo. E não vai bater certo esta promessa. Não bate certo. Não bate certo. Fiz a questão de mencionar aqui os filhos de Samuel, não é? Mesmo educando, os filhos se desviaram. Está tudo bem. Agora, se você é um pai e se sente que essa promessa não está sendo cumprida na tua vida, só basta orar, pedindo a Deus que esta promessa se cumpra onde? Na sua vida. Mas não podes esquecer que os filhos também têm seu livre-arbítrio. Agora, se o Senhor não está cumprindo também a sua promessa, você precisa verificar se estás no caminho. Porque tem situação que você não está no Que caminho. o pai é o próprio mau exemplo. Mau exemplo, você não estás no caminho. Se calhar só mostras o caminho. E a Mas Bíblia está falando, ensinando no caminho. sim, certo, doutor. Tem um aspecto que precisamos prestar muita atenção. Se os filhos, se os pais, aliás, ensinam corretamente os filhos, com princípios bíblicos, né? Com princípios bíblicos, e até compram materiais para eles, mas os filhos mesmo assim se desviam. Isso tem algum significado, alguma coisa? O pai, faltou alguma coisa para o pai? Não, não faltou nada para o pai. Ok. Não faltou nada para o pai. É mesmo a Interessante. sociedade onde nós estamos envolvidos, ele decidiu seguir isso. E porque a título de exemplo já mostrei, Uhum. não é? Os filhos. Imagine, Samuel, quando fazia a oração, eu gosto muito de mostrar Samuel como modelo, porque o Certo. povo de Israel, quando chegava para Samuel, eles percebiam que quando pedirem alguma coisa, o Senhor vai lhe responder. E não vai demorar a resposta. Certo. Virá já imediatamente. Imagine que um homem que estava assim tão próximo de Deus na época dele, mas tem filhos desviados. Imagine um homem que estava assim próximo de Deus na época dele e estava desviado, e os filhos estão desviados. Não é? Educou mal? Não, não educou mal os seus filhos. Porque dentro da Bíblia encontramos também os filhos de Eli. Filho de Eli, que é em contraste com os filhos de quê? De De Samuel. Samuel. Certo. Ambos estão perdidos, não é? Mas entendemos que em nenhum momento na Bíblia encontramos que há uma sentença, não é, de perdição para Samuel. Certo. Mas na Bíblia encontramos que para Eli Para ali foi uma sentença. não há E sacrifício. tem uma coisa muito que nos chama muita atenção na história mesmo dele, é que ele foi um pai que dava muita libertinagem até a seus filhos. Podemos chamar de libertinagem, porque ele tinha uma posição de sumo sacerdote. Ele praticamente julgava, né, o povo naquele tempo, o povo daquela época que estava sob a sua jurisdição. Ele que era o sacerdote máximo. O ato dele punir os filhos, ou seja, né, julgar os filhos e até pessoas adultas daquele tempo, mas aos seus filhos ele não repreendia, né? Aos seus filhos ele não chamava atenção, mesmo vendo que seus filhos andavam no caminho errado. Foi esta causa que trouxe uma sentença para ele também. E tirando uma lição mesmo na história dele, o que que você tem a dizer a respeito dos pais que também dão muita libertinagem, muita liberdade aos seus filhos? Para ti, né? Para o doutor, achas que um filho pode começar a ter até certo, até que anos, né? Até que anos de idade um filho pode ter, se calhar, um telefone, né? Até que idade um filho pode chegar chegar tarde em casa, né? Até que ponto até que idade um filho pode dizer assim, pai, posso sair com os meus amigos, passar a noite na casa do meu amigo? Até que idade, o que é que tem a dizer a respeito deste assunto? E que ponto você acha que ele falhou?
Maravilha. Eh, as horas, né, em que um filho deve chegar em casa, o tempo em que um filho deve ter um telefone. Bem, não vou pegar aqui detalhes, né, quando é que uma criança deve chegar em casa, porque dentro da sociedade, né, temos aquela irresponsabilidade de que o filho estuda e sai 18 horas, não é? Certo, E certo. senão vamos Isso é aqui óbvio. errar, não é? Uhum. E até essas atividades. Mas entendemos que, para o caso de Eli foi negligente na educação de seus filhos. Entendemos que ele não repreendia, mesmo sabendo que existem coisas santas no templo que não se pode Não podia mexer, se mexer, não certo. é? Ele, ele não fazia isso. Ou seja, imaginemos que dentro da vossa casa entendam que para cantar louvor a Deus precisa de cantar com tanta reverência. Mas só que o pai olha para a criança, canta do jeito que ele quer, a criança se calha em casa, dança do jeito que ele quer, nem sequer o pai repreende. Porque o pai precisa de quê? De repreender. A criança também mete cortinha. O pai não quer que repreender. A criança está tanto tempo a jogar no telefone, o pai não quer repreender. Eu só sei que em casa, né, a última pessoa que tem que chegar deve ser o pai. Certo. E também, se é dormir, as últimas pessoas que devem dormir devem ser que os Os pais. pais. Os pais, porque sabe que quando não temos controle das crianças, eles vão fazer coisas, né, que estão além do que nós sabemos. E vamos pensar que estamos a educar bem as crianças. Porque entendemos um modelo de educação. A Bíblia já diz, né, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, se não me engano, o versículo 6, tem um modelo de educação para as crianças, não é? O capítulo Deuteronômio, Deuteronômio 6, capítulo 6. o capítulo 6, se não me engano, o capítulo deve ser 8, O verso 8, o né? verso 8 sim, o verso 8, o capítulo é 6, deixa eu só procurar, yeah. E ao versículo 6, né? Diz assim, Capítulo 6, capítulo 6, o o verso versículo, 8. não, o versículo 6 Verso até 6. 8. Ok. Vamos chegar até 8. Diz assim: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimará aos teus filhos, e delas falarás, assentando em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atará por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos. Uhum. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aqui conseguimos entender que a educação deve ser feita assim. Quase tudo o que tem que se falar em casa tem a ver com a lei. Ou seja, tudo o que tem que acontecer dentro de casa tem que ter o foco que é Deus. As pessoas já na tua porta entenderem que não, aí tem Deus. Porque muitas vezes nós fizemos confusão, queremos introduzir em nossas casas alguma coisa que não se deve. E o inimigo atua ali e desvia nossas crianças. Certo. E muitas vezes pensamos que nós educamos bem as crianças. Porque se fala aqui, todo o tempo você tem que colocar as palavras onde? Na cabeça do teu filho. E isso é que ele não fazia. Ele foi negligente, ele simplesmente se importava servir a igreja. Sabia muito bem que dentro do santuário há coisas santíssimas, mas ele, em nenhum momento, essa santidade levou para os seus filhos. Se levasse essa santidade para os seus filhos não iriam o quê? Lhe envergonhar. Em nenhum momento Deus diria a Eli que não há sacrifício para a casa de quê? De Eli. Ele deixava que os seus filhos faziam de torta à direita, não repreendia. Então entendemos aqui que é preciso repreender nossa quê? Nossas filhas, Crianças. certo. É Mas preciso repreender nossas crianças para que eles realmente, não se perdem. ele falhou nesse ponto. Ele se res- ele era muito ocupado que negligenciou, né? Negligenciou a educação dos seus filhos. Ele se dedicava muito na igreja e acabou perdendo de vista a sua própria família. E atualmente, que nós temos visto também, é isso. Muitas das vezes, né? Mulheres de dirigentes até, mulheres de dirigentes da igreja, mulheres de dirigentes do Estado, mulheres de dirigentes de pessoas importantes, né? Às vezes também reclamam da ausência do pai, os pais não ensinam os filhos, deixam toda a responsabilidade com a mãe. Então conseguimos ver que Eli teve essa falha.
Mas uma vez que nós conseguimos ver, demos exemplo de Eli, demos exemplo de Samuel, estamos a ver que são pais que até certo ponto eram boas pessoas, né? Porque Eli também não foi uma má pessoa, só que educou seus filhos de uma forma, negligenciou a sua família, mas também ele foi uma boa pessoa para a comunidade. Então esses bons pais vemos que falharam até certo ponto, principalmente Eli, né? Falhou na educação dos seus filhos, mas Samuel não falhou, só que os filhos foram entrando num caminho errado. Que exemplo isso nos dá para os pais atuais, para nós que somos pais atuais? O que é que isto poderia nos ensinar? Para o livro de Deuteronômio que terminamos de ler, entendemos que é preciso presença dos pais. Os pais não podem estar ausentes. Porque se você quer ensinar o teu filho logo a acordar e andar antes de dormir e na tua casa, é porque estás presente. Uhum. Então ali conseguimos entender a importância de termos pais que presente. Atualmente, o que tem acontecido é que nós, pais, não temos sido o que é presente com Presente nossos nossos filhos. filhos. Entendamos que pelas ocupações Uhum. que temos no nosso dia a dia, nós queremos colocar essas crianças onde? Na creche. Na E creche, quem certo. vai educar a criança não é você, Certo. é a creche. A Bíblia afirma que é o pai que tem que educar, intimar essas palavras aonde? Em seu coração, aonde? Logo ao acordar, ou a caminhar e ao dormir. Em todo momento você tem que inculcar esse conhecimento onde? Em seu filho. Mas agora imagine que você coloque o teu filho na creche, Uhum. não é? No centro infantil. Parece que desde as 8 até às 15 horas fica na creche. Certo. E você só tens de 16 horas até 20 horas. Uhum. É pouco tempo que você tens com os seus filhos. E no final de semana, acredito que se calhar no sábado você vai à igreja. No domingo, se calhar você vai à igreja. Ainda não só tem partida de futebol. Uhum. Você não tem tempo de intimar essas palavras na vida do teu filho. Certo. Na vida do Então, teu filho. para os pais, realmente fica a dica que, apesar de que a pessoa vai colocando nesses locais de controle dos filhos, mas ainda assim a presença dos pais é muito importante, né? É muito O facto importante. de levares, porque há pessoas assim, existem atualmente pais que têm possibilidades, né, para tal, eles levam os filhos nesses locais, como creche, isso por ali vai, só para passar um dia. Mas ao chegar, ao final do dia, vai buscar. Até nem ele chega ao ponto de ir buscar o filho na creche. Às vezes também uma outra pessoa que vai lá buscar o filho. Às vezes ele chega tarde em casa e quando chega os filhos estão a dormir, não tem esse tempo. Então fica a dica. Muitas das vezes precisa-se pegar nos filhos e ter tempo para estudar a Bíblia, ler a Bíblia, né? É muito bom passarmos esse dia, esses momentos de qualidade com nossos filhos. Além disso, nosso moderador, não é? Uhum. Nosso apresentador. É assim, além da creche também, existem pessoas que não têm possibilidade de levar as crianças na creche. Certo. Não tem essa possibilidade. Mas em casa, se calhar, assistem muita TV. Ok, ok. Ficam quase todo o tempo a assistir a TV. Entendemos que a Bíblia nos orienta que é falar do Senhor em todo momento. Se ele de manhã até a tarde fica na TV, então o que se fala na vossa casa não é a palavra de Deus. Na palavra. Fala-se outra coisa. Outra coisa. Mas ainda assim, não é? A graça. A graça de Deus, né, superabunda em nossas vidas, né? Que ainda coração é possível o Senhor nos perdoar e mudar nesse tipo de conduta em nossas casas. Certo. Mas diante de Deus, nós conseguimos ver que cada indivíduo é responsável pelos seus próprios atos. Até que ponto uma criança, ou até que ponto uma criança já tem a idade, né? Não, praticamente é assim. Até que ponto Deus considerará essa criança culpada pelos seus próprios atos? Até que ponto não considera essa criança como responsável dos seus atos? Maravilha. É assim, desde o momento que nós atingimos uma certa idade, Certo. nós somos culpados pelos nossos atos. Imagina que para filhos de Eli, eles também foram culpados sobre os atos dele, ao ponto de eles não herdar também o seu. Não é só o pai, eles também foram que culpados Foram culpados, pelos sim. seus próprios atos, porque eles decidiram escolher este lado também. Esse lado também. E de um outro lado,
Também entendemos que os pais têm uma grande influência para essa atitude ou para o comportamento do filho no futuro. Os pais têm uma grande influência, porque se não tivesse, em nenhum momento o Senhor nos orientaria, não é, ensinando a criança. Tem uma grande influência. Se é preciso permanecer com eles, é porque eles têm grande influência. Eu entendo muito bem que eu vejo o meu pai como herói. Eu nunca vou deixar de ver o meu pai como herói. Certo. Yeah. Se é um exemplo, eu vejo o meu pai. E os filhos também vejam isso, os pais como heróis de suas vidas. E o que os pais falaram ou falam, eles tomam como a verdade. Só até uma certa idade eles vão entender que não, devo seguir que é o meu caminho. Agora eu imagine se o pai lhe orientar bem. Ele vai entender que não, está no bom caminho, porque a vida nos ensina muita coisa. Muita coisa. Eu gostaria de compartilhar o livro de Ezequiel. Esse aqui é o sim. Ezequiel capítulo 18, Ezequiel capítulo 18, sim. verso 20. 18, verso 20. Certo. Então, um ponto que me chama muita atenção. Diz assim: e a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade dos pais, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, neste caso, segundo o que o doutor acabou de falar, é que é até certa idade, né? Até certa idade que o filho não levará a maldade dos... Ou seja, o pai não levará a maldade dos filhos e os filhos não levarão a maldade do pai. Isso mostra que, diante de Deus, cada pessoa vai assumir a sua responsabilidade individualmente. Individualmente. Imagine que nós estamos numa sociedade em que o indivíduo diga assim: esse pecado que eu tenho é da família. Esse pecado que eu tenho é da família. Nossa família não consegue deixar esse tipo de pecado. Acredito que o irmão Tarcísio já teve o privilégio de ouvir pessoas que falam assim. Esse texto vem nos explicar que esse pecado que você diz que é da tua família, no poder do Senhor Jesus Cristo é possível vencer. No poder de Jesus Cristo é possível vencer. Esse texto vem para ninguém, perante o juízo, dizer assim: ó Senhor, eu pequei porque meus pais São me mostravam conformes, isto. Então eu só segui o que os meus pais me mostravam. Não. Tá aqui, a culpa não é colocada aos aos filhos. filhos, certo? Yeah, não colocada aos filhos. Você tem o poder de quê? De vencer. Você decidiu seguir este quê? Caminho. Agora, tem outra coisa que eu gostaria de também ressalvar aqui. Que no livro de Salmos, o capítulo, Salmos. sim, o capítulo é 127, o versículo é 3. Salmos 127, Sim. 127, certo, verso 3. verso 3 diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Muito forte. Esse texto é muito forte, Muito muito forte, é muito forte. Aqui conseguimos entender que muitos dos pais poderão ficar mesmo, vão ser tipo Eli, porque quando sabemos que é uma herança, é preciso cuidar desta herança. Se você não teres o cuidado com a herança, você vai perder. Então, se os filhos são a herança do Senhor, um dia o Senhor vai os cobrar. Está onde, irmão Tarcísio, o filho que eu lhe dei, a responsabilidade de poder cuidar desta minha herança? Está onde a minha herança? Você vai dizer que não, olha, a tua herança, eu em nenhum momento trabalhei tanto para ele estar aqui. Não, o Senhor vai te dizer, não, você não pode fazer parte comigo porque eu lhe confiei uma grande responsabilidade e você não quer, não cuidou. certo. Não cuidou. E é isso que tantos pais vão ser do jeito mesmo que ele, por causa mesmo de não cuidarem dessa herança que Deus lhes conferiu. E para dizer o fundamento da cristão e também testemunho sobre conduta sexual, adultério e divórcio, a nossa serva do Senhor diz coisa muito importante, que alguns ficarão pelo simples fato, não é de casarem, pelo simples fato de terem filhos. Terem filhos. Eles não foram Não foram capazes capazes de... de crescer uma certa idade na espiritualidade,
uma certa fé na espiritualidade e têm pecados ainda que vão acariciando, e só que isto depois os filhos podem que acarretar. Seria muito bom, antes mesmo de casar ou antes de ter filho, né, olhando pelos nossos pecados, se esses pecados nossos filhos acarretarem, vai fazer com que eles podem perder, nós podemos perder a salvação. Então isso fará com que você ainda recua para ter que filho, até pedir ao Senhor que o tipo de pecado que está a ser difícil deixar, não é? Você pode deixar até chegar ao momento que já não lembras mais desse tipo de pecado. E depois, numa serva do Senhor, também argumenta que para aquelas mães que educarem bem os seus filhos, e os filhos serem salvos, serão colocados na galeria dos melhores missionários. Acredito que o irmão Tarcísio conhece o melhor missionário bíblico, que é o apóstolo Paulo. Imagine que a mãe será colocado nessa galeria de apóstolo Paulo. E se calhar você pode mencionar também Ellen White, uma grande missionária. Temos outro, Fernando Lux, é um grande missionário. Imagine que uma mãe, pode ter um filho. Por ter só um filho. Ela diz que vai ser colocado na galeria dos melhores que missionário. Isso para nós entender que a herança do Senhor, o Senhor poderá que cobrar. Ela não faz menção dos pais, faz menção das mamás. Que se eles conseguirem trazer esse filho aos pés do Senhor, então serão colocados na galeria de melhores missionários. Entendemos que a primeira casa missionária, ou campo missionário, é que é a família. Mas, doutor, tem uma coisa que me chamou a atenção enquanto falavas. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Até que ponto, né, ou seja, até que idade os pais devem começar já a ensinar os seus filhos? Por exemplo, eu sou pai, tenho um filho chamado Jairo, um lindo filho, eu amo muito ele. E ele é só simplesmente bebê, só tem aí 3 meses, está a caminho de 4 meses. Até que ponto um pai como eu, ou sendo mesmo a minha pessoa, posso começar já a ensinar os bons caminhos a estas crianças, que são bebês, por exemplo? Só quando eles tiverem por aí 5 anos, ou então, muito mais cedo, deve-se já começar com os ensinos dessa criança. Muito obrigado, né, pela preocupação que você colocaste. Eu não vou abordar, né, na palavra do Senhor de uma maneira profunda, mas vou me pegar, né, na ciência. Certo. A irmã Rosana Alves, ela Rosana é Alves. Rosana Alves, né? Certo. Ela é uma Neurocientista. neurocientista. Ela diz assim: o nosso cérebro tem a capacidade de criar memórias no útero, a partir do útero, até a nossa fase que é adulta. Eu não sei o que acontece no útero, se você se lembrar de alguma coisa que acontece no útero. Acredito que você não lembra, mas eles estudaram que dentro do nosso cérebro tem essas memórias no útero. Então, conseguimos entender que a educação deve continuar aonde? Deve permanecer aonde? Deve começar desde que o útero. Agora, para não ser muito longânimo, vamos aqui pegar Ana. Ana pediu ao Senhor um rapaz. É o rapaz que lhe deram também, que é Samuel. Ela educou o filho dela durante só 2 anos. Porque Ana disse assim: depois de eu desmamar, é que vou levar o meu filho aonde? No templo. No templo, certo. Para servir, vou dá-lo como oferta. Porque essa promessa que eu fiz com o Senhor, só levou 2 anos para educar Samuel. Samuel nunca se desviou. Só 2 anos. Vamos falar, desde o ventre até 2 anos já educou o suficiente. A Bíblia fala que 2 anos é suficiente para educar a tua criança. 2 anos. Vamos entender, Josias também começou a liderar com 8 anos. E fez o que era bom ao olho do Senhor. Nós queremos educar a criança com muita idade. Enquanto que a Bíblia nos mostra Ana educando Samuel com até quantos anos? 2 anos. Até 2 anos. Até 2 anos. Ele ofereceu, já entregou para a sociedade. E não só Josias, entendemos que até 8 anos... Foi até 2 anos? Até 2 anos. Okay. Ou seja, a idade que nós entendemos que é para deixar de amamentar são 2 anos. Então a possibilidade é que seja 2 anos, porque a Ana só diz: vou desmamar ele. Depois de desmamar, vou levar ao Senhor. É isso que ela fez. Então entendemos que aproximadamente eram o quê? 2 anos. É assim que entregou ao Senhor. 2 anos. E já educou o suficiente. E só ia visitar de vez em quando.
Então não precisamos de tanto tempo para educar as nossas crianças. E segundo essa irmã que eu fiz menção, que é neurocientista, que estuda muito sobre o cérebro, é que deve começar no útero a educação. Deve começar onde? No útero. Até eu tenho dito assim, né? Seria muito bom se antes mesmo de se envolver, orássemos ao Senhor. Ó Senhor, por favor, vamos nos envolver. Esta criança que poderá surgir, que seja orientado no temor do Senhor e que o Senhor coloque as suas mãos para usar o melhor espermatozoide, que não esteja um espermatozoide danificado, não tem um espermatozoide que Mas, doutora, tem. me desculpa, não é te corromper. Eu gostaria que explicasses um pouquinho até que ponto as influências dos pais, até que ponto pode influenciar ou ditar a conduta dos filhos. A influência dos pais, né, ou o comportamento dos pais influencia muito, Até que muito. ponto Podemos entender aqui 80 ou 60% da ok, conduta dos filhos é através sim, do comportamento dos dos pais. pais, sim. Ok, E Ellen White, ela diz assim que os filhos aprendem muito com o exemplo. ok. Você pode falar muito, mas se não praticares o que você falas, eles vão entender que a mãe é mentirosa. Mas um pai muito rígido também, um pai muito rígido, será que pode causar filhos rebeldes no seu lar? Irmão Tarcísio, eu Não penso achas? que Porque tem pessoas que dizem, por exemplo, o pai dessa época, né? sim. Nós costumamos dizer, existe pai raiz Hum, e, e pais da geração Z, né? Pais hum, da geração Z, que somos nós desse tempo. Geralmente os pais raiz eram muito rígidos, né? Eram muito rígidos. As pessoas aprendiam mais, né? Era com chicote, era, hum. epá, ou aceitas, mas tens que aceitar. Mas tens que aceitar. Então, até que ponto ser muito rígido pode causar filhos rebeldes? Ah, maravilha. Irmão Tarcísio, eu penso que essa pergunta é muito profunda. Hum, É muito profunda, né? Porque o tema simplesmente é limitado. hum, Não olhamos para como educar a criança. certo. Porque para esta pergunta, né, eu venho a entender que está mais, né, em como educar a criança. Porque ser pai rígido, não é rígido, está mais em como educar a criança. Certo. E aí, este ponto Hum, seria bom. Seria bom, é uma ideia que eu deixo. Nesse calhar é um outro tema, né, como educar a criança. ok, Se ok. calhar como educar a criança. Como educar a criança. Certo. E Sim, eu fiz essa pergunta tudo sim. porque como estamos a falar sobre a educação da criança, se as más condutas do pai, dos filhos e a perdição dos filhos, até certo ponto, pode ser culpa dos pais ou não. Ah, Geralmente, os pais muito rígidos, Uhum, pode acontecer que os filhos, com o tempo, né, uhum, com o tempo, podem criar uma certa raiva pelo pai. uhum, Sabe? Uma certa raiva pelo pai. Eu só gostaria, de uma forma simples até, né? uhum, Não muito abrangente, uhum, né? Não muito abrangente, se vale a pena nessa educação dos filhos, né? uhum. Para salvarmos, porque até o ponto principal aqui, meu querido telespectadores, é ensinar o caminho no caminho que deve Andar. andar, né? E sabemos se essas más condutas deles são realmente, até certo ponto, culpa dos pais ou mesmo deles próprios, dos filhos. Mas não fugindo da lógica, visto que algumas atitudes muito rígidas, até Uhum, mesmo a ciência fala, alguma atitude muito rígida, pode sim, muitas das vezes, desviar o filho em vez de levá-lo pelo caminho. Vamos optar mais nesse tempo em que vivemos. De uma uhum. forma resumida, visto que estás nessa área, quero já aproveitar mesmo, quando estás aqui, que explicasse ao nosso público, vale a pena optar mais na conversa ou então, até alguns momentos, é necessário mesmo ser um pouquinho mais duro com o filho. Uhum. O livro de Provérbios ensina-nos a usar também a vara. Ok. O livro de Provérbios ensina-nos a usar a vara. A vara podemos entender como repreensão, podemos repreender como discipliná-lo. Discipliná-lo. Não podemos entender simplesmente como dar um chicote. Porque Moisés usava a vara, mas com aquela vara não batia com ele as pessoas. Então não podemos entender, mas disciplinava com a vara. Ele disciplinava com a vara.
indicava com a vara. Aquela vara era para disciplinar. Então nós precisamos disciplinar as crianças. Agora, entendemos muito bem que vai depender muito de que forma o filho olha a rigidez. Eu volto a mencionar a Ana, né? A Ana, quando entregou Samuel para o templo, parece que a Ana estava sendo muito rígida. Porque aquela criança foi pequena para ser levada ao templo. 2 anos. Vão levar no templo. Isso é rigidez. Isso é rigidez. Mas se nós olhamos como o Senhor quer que nossos filhos sejam educados, do jeito que o Senhor quer que nossos filhos sejam educados, eu entendo isso como não é rigidez. Não é rigidez. A vara é preciso, porque a Bíblia orienta que é preciso educar com vara. Apesar de que os filhos olham isso como uma rigidez, não é rigidez, porque eles olham para os pais dos seus amigos que não lhes batem, lhes dão um telefone, eles compram sapato, tipo, quase tudo o que eles precisam, os pais estão a dar. Mas não é assim, é preciso entender até onde chega o limite do que? Da criança. Sim, Atualmente acontece que os filhos estão a gastar mais que os pais. certo, realmente. Há filhos que estão a Então, fazer uhum, o telefone dele, se calhar, é mais caro do que o pai. Mas uhum, quem trabalha em casa é o pai. certo. Isso você também é rígido. Não, é preciso Não, ser rígido em alguns não, momentos. É preciso ser rígido. Entendeu? Não, filho, até aí não. Filho, não tenho dinheiro para fazer isso. É preciso colocar esses limites na criança. certo. Mas já estamos mesmo a terminar. Muito obrigado pela sua presença aqui. Mas eu gostaria que falasses um pouquinho, né, antes mesmo de entrares naquilo que é as últimas considerações, aquilo que é apelo para os pais lá do outro lado. Gostaria que falasses um pouquinho. Será que para os filhos que estão perdidos, para pais que têm filhos desviados, né, que têm filhos desviados, há uma solução, há uma esperança ainda para esses pais que gostariam de ter os filhos por perto e num caminho certo? Maravilha. Existe esperança. Enquanto a graça superabunda em nossas vidas, devemos aproveitar essa graça que superabunda em nossas vidas. Precisamos de orar ao Senhor e nos arrepender dos nossos pecados. E orando, orando, entendemos que o Senhor pode cumprir a sua promessa. Eu disse assim, para você que se sentes que o teu filho está desviado e a promessa não se cumpriu em sua vida, podes orar. E não só o Senhor te dará resposta porque que isso está acontecendo em tua família. Eu não sou capaz de te dar resposta, mas o Senhor poderá dar resposta. Por que isso está acontecendo em tua família? Isso basta nós confiarmos no Senhor. Por isso que o Senhor nos orienta que não podemos nos preocupar muito com coisas fúteis. A primeira coisa é buscar o reino dos céus, só que é justiça. E outras coisas o Senhor vai acrescentar-nos. Então nós precisamos de colocar todas as nossas dificuldades, as nossas preocupações, na certeza de que o Senhor vai poder resolver. Porque tem situações que nós carregamos esse fardo que é tão pesado, que podemos muito bem carregar o fardo do Senhor que é leve. É leve. É carregar o fardo do Senhor que é leve. Então, se nós assim o fizermos, se nós assim o fizermos, vai aliviar aquele nosso fardo e a nossa culpa de pensar que o filho que está perdido é nossa culpa. Muito obrigado, nosso querido doutor, irmão Pedro. Assim ficou a dica, meu querido amigo, meu querido irmão. Eu peço-te que se inscreva no canal para conteúdo como esses e gostaria que compartilhe esta mensagem com muitas pessoas que você conhece. Até lá, voltaremos e que Deus vos abençoe. Amém. Amém.